A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus, bom estarmos reunidos aqui, comemorando mais um ano de aniversário desta amada igreja, 21 anos, e não haveria ocasião melhor do que comemorarmos 21 anos de igreja e comemorarmos conjuntamente 500 anos da Reforma Protestante. Muito propício o tema, muito propício a ornamentação. E o meu desejo nessa noite é que o Senhor possa falar ao nosso coração através da exposição da sua palavra e do que foi a Reforma Protestante. Para isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Romanos, a epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, naquele que é o texto base, o texto áureo da Reforma, Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O texto áureo é o versículo 17, mas eu gostaria de estar lendo com os irmãos o versículo 16 também. E desde já agradeço pelo convite do pastor Ricardo, do cenário Eli, da amada igreja que nos prestigia, nos dando essa rica oportunidade de estar compartilhando um pouco do que foi esse movimento que tem impactado as nossas vidas. Epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 17. Eu gostaria de convidar os irmãos que encontrarem um texto sagrado a ficarmos de pé para fazermos a leitura. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Gostaria de convidar todos os irmãos a lerem comigo esse versículo 17, vamos lá? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Podem sentar, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração. Pastor Queiroz já esteve nos dando a honra de estar orando pela nossa vida. Irmãos, em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, esse texto registra um momento em que Jesus reúne os discípulos e dá uma ordem para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comunidade apostólica, após ouvir esta ordem, prontamente se coloca na obediência do Senhor Jesus. E nós sabemos que a história do povo de Deus, a história da igreja do Novo Testamento, ela é fundamentada por Cristo e pela doutrina dos apóstolos. No entanto, esses apóstolos morrem ao terminar o primeiro século da história da igreja. Esses homens vão morrendo um a um, entregando as suas vidas como um bom perfume de Cristo, como uma oferta, como um sacrifício por causa do reino, imitando o seu mestre, entregando, se possível, como disse o apóstolo Paulo em Atos 20, 24, em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com a carreira e a vocação que eu recebi do Senhor. Se os irmãos tiverem curiosidade de conhecer melhor como que foi a morte de cada um dos apóstolos, eu os convido a ler o livro dos mártires. Mas o último dos apóstolos vivos é Pedro. Ele morre de morte natural, e assim segue a história da igreja. E nesses 3 primeiros séculos de história da igreja, nós notamos homens liderando a igreja, preocupados em pregar o Evangelho, a palavra que Deus tinha deixado para com a sua igreja. E no decorrer desse período, alguns acertos são percebidos, bem como também alguns erros. No decorrer dessa história dos 3 primeiros séculos, passa então a haver empreendimentos missionários cada vez mais efetivos,
E o Evangelho, ele não apenas fica circunscrito à Europa, no Ocidente, mas ele também vai para o continente oriental, e a igreja começa a crescer, a igreja nestoriana ali começa a avançar, e no Ocidente a igreja começa a avançar. Nós sabemos que Constantino, ele torna o cristianismo a religião oficial de Roma, e onde Roma chega, chega também a igreja. Onde a igreja chega, chega também o Estado romano. E assim confunde-se muito entre a igreja e o Estado. Mas a história passa, e acertos e erros continuam acontecendo. A Idade Média marcará um momento em que haverá muitas conversões, muitas vezes até forçadas. E nós notamos então que essa igreja romana, ela vai se fortalecendo. Até o momento então que começam a ocorrer erros cada vez maiores. Um distanciamento daquele modelo de igreja ideal que é a igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Um distanciamento daquele padrão de igreja começa então a avançar perante a igreja romana. E eles agora estão cada vez mais distantes do modelo estabelecido pela própria Escritura Sagrada. De forma que esses erros, eles não estão presentes tão somente na vida dos membros, mas na vida da liderança. E aí contra isso surgem homens, surgem também mulheres, que vão denunciar estes erros. Por se tratar ainda de uma sociedade patriarcal, a figura masculina, ela é muito mais apresentada. Ao ponto que chegamos no século XII, uma igreja voltada cada vez mais para a luxúria, uma igreja que não se preocupa mais com a alma do indivíduo, uma igreja que não se preocupa mais com os valores do reino, com o evangelho que Jesus anunciou, mas uma igreja que está muito distante daquilo que foi anunciado por Jesus, pela comunidade apostólica. E para com isso então surgem homens vultos na história que vão estar inconformados com essa realidade e vão denunciar estes erros. Eram erros que não apenas estavam dentro da igreja, mas eram erros também que estavam fora, na sua representatividade como agência do reino de Deus. Uma igreja que domina todas as áreas. Como eu falei, por ela ser representante do Estado romano, ela domina a economia, ela domina a agricultura, ou melhor, a política, ela domina o desenvolvimento social, ela domina a educação, ela domina a ciência. E todos os erros cometidos naturalmente por ela impactam e influenciam essas áreas. E no século XII, então, preocupados em trazer uma reforma interna e uma reforma externa, nós percebemos que internamente os monges e os frades, eles tentarão reformar a igreja, mas não conseguem, não obtêm tanto sucesso assim. E externamente surge um grupo de filósofos chamado albigenses, por se localizar na sua maioria na França, lá em Albi, na França. E surge um outro grupo mais próximo do Novo Testamento, com os padrões cristãos, chamado dos valdenses, liderado por um homem chamado Pedro Valdo. Esse homem, ele não detinha tanto conhecimento assim, mas o seu coração ardia pelo desejo de ver a igreja voltar a ser o que ela foi feita para ser. Esse homem, olhando então esta realidade, ele começa a se reunir com pessoas, fazendo com que a igreja volte a olhar para a cultura, para a sociedade, e ela possa influenciar de maneira positiva. No entanto, esse homem também não detém, e nem seus seguidores detêm tanta força para conseguir reformar a igreja. Até que, meus queridos, surgem então aqueles homens que nós conhecemos como os pré-reformadores. Esses pré-reformadores
reformadores foram pessoas que também se indignaram com o erro que a Igreja Católica Apostólica Romana vinha cometendo. Ela é uma igreja católica porque era universal. Ela é apostólica porque estava baseada na doutrina dos apóstolos. E ela era romana porque a sua centralidade era Roma. Diante desses equívocos, surge então um homem chamado John Wycliffe, que vai olhar para essa situação e vai se portar como alguém que também está inconformado. Mais precisamente nos anos de 1328 a 1384, este homem que estudou em Oxford, ele denuncia o erro da igreja, ele denuncia os equívocos, e naturalmente a sua vida será ceifada pela igreja. Ele será morto por ser um inconformado e por tornar público os erros e os equívocos que a igreja vinha cometendo. Posteriormente surge um outro vulto, que também é conhecido como pré-reformador. Este homem se chama João Hus, que significa ganso. Esse homem surge mais precisamente nos anos de 1373 a 1415. Ele continua identificando este erro, influenciado pelos ensinos de John Wycliffe, que impactou a Inglaterra e que impactou tanto a obra missionária e eclesiástica, que até o movimento moraviano, como nós vamos conhecer mais à frente, foi impactado pelos ensinamentos deste homem. Ele foi o responsável por traduzir o Evangelho para a língua inglesa e tornar para a Inglaterra o Evangelho palpável. Não apenas uma Bíblia que era possível apenas a leitura do alto clero, mas tornou as Escrituras também uma palavra próxima daquelas pessoas tidas por comum. João Hus, impactado com isso, ele então começa a propor um movimento de reforma na região da Boêmia. John Hus, ele estudou na Universidade de Praga, e ali ele propõe então, a partir desses movimentos, um movimento de reforma para corrigir a igreja, para fazer a igreja voltar a viver como a igreja do primeiro século. Mas também não obtém sucesso. É levado a ser queimado. E quando foi queimado, antes de morrer, ele fez uma profecia que alguns a têm como apontada para Lutero. Por que eu estou falando o nome dessas pessoas, irmãos? Porque quando nós abordamos a reforma, nós pensamos apenas na pessoa de Lutero. Mas nós temos que imaginar que houve uma pré-reforma, houve uma reforma e houve uma segunda geração de reformadores. John Hus, antes de morrer, ele disse: vocês podem matar esse ganso magro, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne gordo, e vocês não poderão matá-lo. Pastor Rafael está rindo porque eu disse que Lutero era gordo, e foi propício esse convite para dois pastores gordos estar falando da reforma. Pastor de peso, pelo menos fisicamente, né? Então, meus irmãos, John Hus morre e surge um outro homem, um outro vulto da história que tenta reformar e não consegue. Este homem é Jerônimo de Savonarola, que na região da Florença ele tenta então propor reforma, mas também não consegue, é morto enforcado por causa das tentativas de reforma. Todas estas pessoas, elas não obteram o tão desejado sucesso que queriam, que era reformar o erro que a igreja vinha cometendo no decorrer da história. Mas
cada um conseguiu pincelar parte da reforma para os seus tempos. E a pergunta que nós nos fazemos é: por que não deu certo com eles e por que deu certo com Martinho Lutero? É porque, meus irmãos, quando Martinho Lutero surgiu, houveram alguns fatores que fizeram a sociedade mudar. E aí eu já queria levá-los a refletir que não existe reforma somente no âmbito religioso. A reforma protestante foi uma reforma política, social, econômica e religiosa, e intelectual também. Então, quando Martinho Lutero surgiu, a sociedade já começou a mudar. Socialmente, ou melhor, geograficamente, Colombo conseguia agora descobrir novas estradas pelos oceanos para poder chegar a novos lugares. Intelectualmente, o movimento de renascença começou a libertar as pessoas. O movimento de renascença é aquele movimento filosófico que faz com que os indivíduos agora, eles olhem para o passado e passem a estudar os clássicos gregos, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles e os demais filósofos daquele período, para que eles possam pensar como que eles poderiam se libertar do poderio absoluto da igreja naquele período. Então essa proposta individualizada do pensamento favorece o movimento de reforma, porque quando Martinho Lutero chega, ele encontra pessoas desejosas de mudança. A economia muda, o comércio começa a aumentar. A sociedade antes que vivia na agricultura e tinha na agricultura a sua maior base de renda, agora pode olhar o comércio e ver uma possibilidade de ascender a sua classe social. E aí socialmente também se muda, porque aquele que nascia pobre era destinado a morrer na pobreza. Então, por meio desses ambientes que vão sofrendo alterações, quem nasce pobre, mediante os seus esforços, através da força econômica, agora ele pode não mais morrer pobre e tornar a sua família em um ambiente mais favorável. O mercantilismo começa a invadir, e diante disso, o domínio absoluto da igreja vai sentindo impactos. E aprove a Deus, em 10 de novembro de 1483, em Esslingen, na Alemanha, vem ao mundo um homem chamado Martinho Lutero. Este homem, ele é a resposta para uma sociedade que clama por mudança. Junta-se então na Alemanha, ocorre um encontro perfeito do Deus que é soberano e que não deixou de conduzir a história. No Deus que é soberano e que visa corrigir os erros da sua igreja, porque Ele ama o seu povo. No Deus que busca consertar os erros cometidos por aqueles que assim carregam o seu nome. Porque a igreja foi criada para ser a imagem do Deus que a criou, para ser santa e irrepreensível, para ser agência do reino. E naquele período nós encontramos uma igreja afundada no pecado, uma igreja que não representava o reino dos céus, mas representava assim um estado totalmente corrompido. E é diante dessa situação que Lutero, uma vez enfrentando uma grande tempestade, ele que carregava no seu interior algumas lutas, alguns conflitos, ele olha para os céus e ele faz uma promessa a Santa Ana. Ele diz: se você me libertar, não me deixar morrer nesse momento, eu dedicarei toda a minha vida para ser um monge, para servir a Deus. E isso ocorre, ele não morre. E algumas pessoas vão dizer que foi o milagre de Santa Ana.
Embora aqui possa ter alguma Ana que seja santa, nós sabemos que foi o próprio Deus que estava conduzindo essas coisas. O pai de Lutero, que queria que ele fizesse direito, disse que isso foi uma tramóia do diabo. Mas o próprio Lutero, que mais tarde vai reconhecer que Deus é tão soberano, Lutero vai dizer que até o diabo é o diabo de Deus. Porque até o diabo, para fazer alguma coisa, ele precisa de permissão de Deus. E a partir então dessa situação, começa-se um projeto de formação de Lutero. Ele, que era formado em artes, ele graduou na Universidade de Erfurt. Em 1502 graduou-se em bacharel em artes. 1505 graduou-se em mestre, ou melhor, recebeu o grau de mestre em artes. E diante disso, Lutero então ele vai para o mosteiro da ordem agostiniana. Todas essas ordens católicas que nós conhecemos, muitas delas já existiam naquele período. Ele vai ali então, ele é impactado pelos ensinamentos de Santo Agostinho. E impactado por esses ensinamentos, Lutero começa a encontrar paz no seu coração. Ao estudar a Bíblia, ele começa a encontrar paz no seu coração. Ao estudar as Sagradas Escrituras, ele começa a encontrar essa paz. Porque Lutero era uma pessoa que acreditava que Deus era um Deus tão vingador, um Deus que estava como que com uma lupa, esperando Lutero errar, para que quando ele errasse, Deus viesse sobre ele com justiça e consumisse ele. É tanto que se você assistir algum filme ou algum documentário, constantemente você vai ver Lutero lançado aos chãos e gemendo e orando, preocupado-se como que seriam as suas vidas e os seus atos. E ele não sentia paz. E foi orientado então lá no mosteiro, para que ele lesse as Escrituras e que ele dependesse de Deus. Orientaram ele dizendo: Lutero, dependa de Deus. Creia em Deus, Lutero. Leia a Bíblia, estude a palavra. E ali, Lutero, ao ler Romanos, capítulo 1, versículo 17, Lutero recebe um sopro dos céus, ele recebe um refrigério na alma, e ele agora entende que não precisa mais andar preocupado como andava antes, porque alguém morreu por ele, alguém pagou um alto preço por ele, alguém se entregou por ele, e agora ele pode crer que o justo, ele viverá pela fé. O justo, ele não mais anda segundo os méritos da sua obra. Houve alguém que na cruz do Calvário pagou um alto preço por ele. E o seu coração começa a ter paz. Quer ter paz, meu irmão? Vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra, e segundo a graça de Deus, que o Espírito Santo regenere você, para que você possa experimentar a verdadeira paz que excede todo entendimento. Como Lutero, ele fazia parte da ordem agostiniana, Lutero se tornou responsável pelo aquele mosteiro e também pela ordem, por poder fazer compras e representar em alguns ambientes. E numa dessas ocasiões, em 1510 e 1511, Lutero, ele é indicado para ir até Roma, para fazer negócios lá. Chegando lá, aquilo que ele ouvia falar, ele vê agora com seus próprios olhos. Ele vê de forma mais intensa a venda de indulgências. Ele vê agora aquela música de John Tetzel, que cantava dizendo que ao ressoar de uma moeda que caía no gasofilácio, uma alma era liberta do purgatório e ela podia ir para o céu. Então a venda de indulgência é justamente isso. É a compra, a capacidade de você comprar um perdão dos pecados daquelas pessoas que já morreram, e a sua também. Até porque o Papa Leão X, nesse período, ele queria construir a Basílica de São Pedro em Roma.
Então ele começa a levantar e usar de todas as formas. Se o alto clero já estava corrompido pela luxúria, isso era uma coisa muito pequena. Diante disso, Lutero fica revoltado com essa situação. O que estão fazendo com a igreja? Era essa a pergunta que reverberava na mente de Lutero. E essa deve ser a pergunta que eu e você devemos fazer hoje, em pleno século 21, 2017, e em 21 anos de aniversário do Betel brasileiro aqui no Guará, como cristãos. O que estão fazendo com a igreja hoje? Nesse mesmo ano de 1511, Lutero ele é transferido para Wittenberg. Chega em Wittenberg, continua desenvolvendo seus estudos, e é lá que ele recebe o grau de doutor em teologia. E ali começa a ensinar romanos, e alguns vão dizer que é justamente a partir desse momento que ele sente essa paz. E Lutero, vendo todo esse cenário, aquele homem que era responsável, um grande agente da igreja, John Tetzel, ele é transferido para próximo de Wittenberg, perto de Lutero. E ali começa a vender as indulgências. E diante daquela situação e de tantos outros erros e equívocos que eram cometidos, vendiam madeiras como se fosse um pedaço da cruz de Cristo. Lutero se revolta com isso, e muitos dos príncipes, muitos líderes daquela época, que eram influenciados pelos ensinos de Lutero, eles vêm e apoiam Lutero. E Lutero, então, revoltado com essa situação, ele escreve aquilo que nós conhecemos como as 95 teses, que eram justamente 95 teses contra a venda das indulgências e os erros cometidos pela Igreja Católica, muito mais contra a venda das indulgências, e afixa na porta do castelo de Wittenberg como ato público de protesto em 31 de outubro de 1517. E esse ato é suficientemente capaz de incendiar a Alemanha, de incendiar Roma, ao ponto de Lutero ser chamado para se retratar dessas ações. Houveram muitas tentativas de fazer Lutero calar sua voz. Lutero, quando fixa 95 teses, ele critica os erros e ele chama toda a população para debater aqueles erros. Porque Lutero entendia que um movimento de reforma não podia ser obra apenas de um homem, é feito na coletividade. Então ele chama todos para debater, e o local que encontraram para que houvesse o debate era Heidelberg. E lá então reuniram alguns monges e disseram: isso é uma briga de monges, deixa isso para lá. Era como se dissesse hoje: isso é uma briga de pastor, deixa esses pastores para lá, isso não vai influenciar nada. Olha só, rapaz, o que transformou essa briga de monges. 500 anos de história. Dia 31 de outubro agora nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante, deste ato de fixação das 95 teses contra a venda das indulgências, que mais tarde acoplou-se a elas os ensinos de Lutero, que veio se configurar então nas solas da Reforma. E em 1521, ou melhor, antes disso, lá em Heidelberg não se teve tantos avanços, mas teve um outro reformador que foi e comprou a ideia de Lutero, já vinha sendo influenciado. Esse outro reformador chamado Martin Bucer. Depois chega em Wittenberg, onde Lutero está,
Felipe Melanchthon, professor de grego. E aí, meu irmão, sai de perto, porque está só juntando gente boa. O movimento de reforma então começa a criar força, começa então a avançar. Chama Lutero em 1521 na Dieta de Augsburg. Dieta eram as assembleias deliberativas para decidir quais seriam os rumos da cidade. Então chamam Lutero ali para se retratar, e Lutero diz: eu não vou me retratar, a não ser que vocês me provem nas escrituras que eu estou errado. Se vocês me mostrarem na Bíblia que eu estou errado, eu me retrato, mas se não, eu não vou me retratar. Passam-se os anos, o Papa então lança a bula Ex Surge Domini para excomungar Lutero, porque ele não se retrata e os seus ensinos começam a ser desenvolvidos e começam a alastrar as cidades, e aquele movimento que era pequeno começa a se avolumar, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que Lutero é chamado para se retratar na Dieta de Worms. E ali diante daquelas pessoas que estão à sua volta, reúne-se uma dieta muito mais corporativa e maior, a sua representatividade. Ela representa agora o poderio da igreja. E diante daquela situação, eles dizem: Lutero, se retrate do que você falou, volte atrás, Lutero. Olha o que você está fazendo, você está errado, volte atrás. E mais uma vez, e agora complementando, Lutero diz: me prove pelas escrituras e pela razão se eu estou errado, porque se eu estiver errado, eu me retrato. Caso possível que Deus me ajude, eu não me retratarei. E eu paro esse momento para falar das solas da reforma, porque amanhã nosso querido pastor Rafael vai dar continuidade. A história de Lutero continua, desafio você a ler essa história, é belíssima. Mas os ensinamentos de Lutero começou a impactar. E que ensinamentos era este? Lutero então elaborou na sua teologia 5 solas. E aí eu vi um dia desse uma charge de um amigo meu, o Dr. Michel Augusto, ele dizendo, né, colocou uma foto dele, e disse: olha, não mexe comigo não, porque se mexer comigo eu entro de sola. Sola, na linguagem futebolística, né, você entrar mais duramente, só que nesse caso aqui é o sola da reforma. Não mexe comigo não, porque se você mexer comigo eu entro de sola. Sola é a palavra, meus queridos, em latim para somente. Então Lutero começa dizendo: somente Cristo é o Senhor que nos salva. A salvação não pode ser comprada por venda de indulgências, porque somente a graça é suficiente para nos salvar. A salvação foi totalmente de graça. Essa graça é mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, não somente Cristo, não somente a graça, mas somente a fé é capaz de levar o homem a se apropriar desse ato de graça de Deus. Somente as Escrituras, é o que Lutero vai dizer, não há poder na autoridade da igreja. A tradição da igreja tem que diminuir quando ela entra em confronto com as Escrituras sagradas, porque somente as Escrituras é a nossa razão de fé, somente as Escrituras é a palavra inspirada por Deus. Deus não deu poder maior à igreja, mas é a sua própria palavra, que segundo o apóstolo Paulo, diz que ela é soprada diretamente pelo próprio Deus. E Lutero diz: somente a Deus devemos dar a glória, não a homens, não a papa, não a pastor, não a missionário, somente a Deus a honra deve ser dada.
e só lhe deu glória. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Meus irmãos, a igreja estava muito corrompida, de forma que muito poder foi dado à liderança, de forma que eles se sentiam realmente donos do mundo, dono da igreja, e até se brincar, dono da salvação, que era como eles sentiam. Por isso eles administravam a salvação com a venda de indulgências e com outras obras que você poderia fazer. De forma que o Papa, ele se julgava como um herdeiro de Pedro, e o poderio sobre a vida dele parecia ser tão grande que ele podia determinar bênçãos e maldições. Diante disso, Lutero ele se coloca contra esse comportamento. Ele protesta dizendo que as Escrituras não nos dá razão para crer que exista um nome na terra que possa ser digno de nos presentear com a salvação, a não ser Jesus Cristo. Lutero diz que isso está errado. A igreja primitiva, ela anunciava somente Jesus. A propósito, esse discurso que eu acabei de dizer em Atos 4:12, é uma fala de Pedro e João, quando eles dizem que nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus. Você não é salvo pelo nome do Betel brasileiro. Você não é salvo por causa do pastor. Ô pastor, que coisa é essa? Eu sei que eu não sou salvo por causa disso. É porque, meus queridos, às vezes nós criticamos esse comportamento que existia naquele período, mas não analisamos muito bem como que a igreja está hoje. Então Lutero, ele começa a divulgar aquilo que ficou conhecido como a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Lutero então começa a combater isso, dizendo: olha, nas Escrituras Sagradas, ela nos diz que eu não preciso mais de um homem para intermediar meu relacionamento entre eu e Deus. Eu agora tenho um caminho aberto, o véu foi rasgado de alto a baixo, eu não preciso de mais ninguém. Existe agora, como cantamos, um novo e vivo caminho, Jesus Cristo. Ele preparou esse caminho para nós, de forma que isso começa a ser divulgado. E a salvação então, nas palavras de Lutero e nesse sola da reforma, ela não está na igreja, porque a igreja católica dizia que estava nela, e ainda diz que a salvação está naqueles que estão presentes na igreja física, que não há salvação para os evangélicos ou os protestantes. Esse Papa veio amenizar um pouco mais esse discurso. Ele é mais carismático, né? Está sendo gravado? Amém. 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 Mas nunca houve um Papa tão herege como esse. Ele só tem cara de bom. Desculpa, pastor, estou nos igrejas, mas eu não tenho Papa na língua para essas coisas. E aí está falando da reforma, não fica bem eu me acovardar e dizer uma verdade dessa. Nunca houve um Papa tão herege como esse Papa Francisco, mas o meu objetivo aqui não é atacar o Papa, então só queria dizer isso para que fique claro, para que muitas pessoas possam estudar e ler as Escrituras. Irmãos, Lutero diz: a salvação não está na igreja. Recentemente um arcebispo disse: não foi a Bíblia que deu poder para a igreja, mas foi a igreja que deu poder para a Bíblia. Vocês viram esse vídeo que andou circulando por aí? Ou melhor, não foi a igreja, a Bíblia, ou melhor, a igreja que... Eita, deixa eu corrigir. Não foi a Bíblia que deu poder à igreja, foi a igreja que deu poder à Bíblia. Porque a Bíblia é fruto da igreja. Foi o que o arcebispo falou. E nós percebemos que a palavra de Deus não diz isso.
registrada para nós. Por isso Lutero, quando ele vem nesse período, Lutero estava colocando a sua própria vida, meus irmãos. E eu não vou temer dizer isso. Lutero estava colocando a própria vida, dizendo que a salvação está única e exclusivamente em Jesus. Única e exclusivamente em Jesus. Hoje muita gente procura salvação em outro lugar. Numa sociedade democrática isso é muito tranquilo de se compreender. Você é livre para buscar salvação onde você achar que a tem. Mas pelas escrituras sagradas não existe nenhum nome dado na terra pelo qual o homem possa ser salvo a não ser o nome de Jesus. O erro é quando a igreja evangélica elas cometem esses equívocos de achar que a salvação dela é dada pelo apóstolo A, apóstolo B, que a salvação é dada por Paulo, por Pedro, por Maria, de achar que a salvação é dada por um missionário, que a salvação é dada por um missionário que opera cura. A salvação é dada somente por Jesus. Foi contra esse comportamento que Lutero protestou, que nós precisamos protestar, porque senão não adianta 500 anos de reforma, não adianta todo esse aniversário que nós estamos fazendo. Que Deus me ajude, que eu não saia daqui direto para a dieta de ser crucificado, de ser julgado. Lutero, em Efésios, como foi lido aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Lutero, ele não apenas estabeleceu solos cristos, como somente Cristo é Senhor da nossa salvação, mas como doutrina da reforma, foi estabelecido para nós o sola gratia. A salvação é exclusivamente de graça. Eu não preciso pagar para obter a salvação. Eu não preciso pegar meu dízimo e dizer eu estou comprando minha salvação. Eu não preciso subir e descer a escada, pagar penitência pela salvação. Lutero experimentou isso na própria pele. Lutero ele estava em conflito, porque ele achava que podia perder a salvação a qualquer momento. Mas quando ele foi impactado pela doutrina da justificação pela fé, ele entendeu que o que ele recebeu não era mérito dele, mas era obra exclusivamente da graça de Deus, que ele deu de graça. Meus queridos, é de graça para mim e para você, mas não foi de graça para Cristo. Houve um sofrimento, e o que algumas pessoas não conseguem entender é como que um sacrifício tão grande pode ser dado exclusivamente de graça. Você, não importa qual tenha sido o seu erro, não importa qual tenha sido o seu pecado, não importa qual tenha sido o seu delito, a graça de Deus é suficientemente capaz de alcançar o mais vil pecador dessa terra, porque esse presente foi inteiramente de graça. Você não precisa pagar nada, você não precisa dar R$1, porque as escrituras diz: de graça recebeste, de graça dai. Meus queridos, precisamos refletir isso, porque tem muita gente ainda comprando a sua água ungida. Tem muita gente ainda comprando, muitas irmãzinhas que eu tenho até pena, elas compram ainda o kit Esther. O kit Esther serve para embelezar a irmã e ela arrumar um namorado, né? Tem muita gente que ainda compra aquela vassoura, né? Aquela vassoura que expulsa todo o mal da sua casa. Isso é, como diz o doutor Augusto Nicodemos, isso é a alma católica na alma do crente. Meus irmãos, tudo foi conquistado de graça. Glória a Deus. A graça escandaliza a tal ponto, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou. Glória a Deus, aleluia. A reforma foi esse movimento para dizer:
nós não aceitamos pagar nada. Não aceitamos pagar nada. E por último ponto, o último sola que me pertence falar nessa noite. Lá em Isaías 43, versículo 7, o profeta usado como instrumento do Senhor, ele diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, dando voz à voz de Deus, ele diz: a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. O breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, um catecismo reformado da segunda geração, ele pergunta: qual é o fim de todo homem? E a resposta é: o fim do homem é glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o homem não foi feito senão para glorificar a Deus. Por isso que esse Deus que não divide a sua glória com ninguém, essa glória que é para ser dada somente a Deus, não pode ser transferida para a igreja, não pode ser transferida para a figura do líder, como estava sendo nesse período, não pode ser transferida para as imagens de escultura, não pode ser transferida para nenhum ato de bondade. A glória é devida somente a Deus. Por isso que Lutero, ao ler Romanos, no qual no seu capítulo 1 e no capítulo 2 vai dizer que o homem entenebrecido pelo pecado, ele desvia a glória do Deus incorruptível em imagem corruptível, a glória do Deus invisível em imagem visível. A glória deve ser dada somente a Deus. Algumas pessoas se excusam de ser instrumento da glória de Deus. Eu queria desafiar vocês hoje, Igreja do Betel Brasileiro no Guará, comemorando 21 anos, Igreja do Betel Brasileiro aqui no Distrito Federal. Eu gostaria de desafiar vocês a serem instrumentos de levarem a glória para o lugar certo. O alvo da glória é Deus, somente a Deus pertence a glória. E o comportamento da igreja era tão equivocado, porque aquele que se dizia herdeiro da posição que era de Pedro, não entendeu que quando Pedro, na casa de Cornélio, recebe aqueles irmãos, o primeiro ato dos irmãos é se curvarem perante Pedro, e Pedro diz: fiquem de pé, porque eu sou homem igual a vocês. Era como se Pedro estivesse dizendo: a glória pertence somente a Deus. O Salmo 96 nos fala justamente disso, que toda glória, toda honra é devida somente ao nome do Senhor. Por isso, esse sola da reforma não vem somente para corrigir esse problema, mas esse sola da reforma vem para corrigir um problema cultural. Nós estamos vivendo em um período em que as pessoas têm destinado a glória de Deus para figuras humanas e para atos grotescos de crimes, como nós presenciamos em manifestações artísticas. Lutero, que era mestre em artes, ele estava dizendo: a glória pertence somente a Deus. Que eu e você possamos culturalmente glorificar somente a Deus em todo o tempo da nossa existência. Ficamos de pé.